Mas eu queria rodar e pedir até desculpas aqui para o pessoal, porque eu sei que tem muita gente que não gosta do Ciro Gomes, mas eu vou rodar um vídeo do Ciro para você comentar logo na sequência. O Adilson Caxias Mídia está dizendo: eu estou com Maduro. O Ciro fala sobre o risco que é essa entrada pelo território brasileiro, né? Então vamos botar aqui. Chamou Maduro de ditador, disse que o Brasil não deve permitir a passagem de militares venezuelanos. A Venezuela promoveu ontem um plebiscito perguntando ao povo da Venezuela, com muita propaganda, muita indução, se o povo da Venezuela concordava que a Venezuela devia tomar de volta a região de... Eu tenho aqui todos os dados. A região de como é que chama? Essequibo. Essequibo, que é hoje território da Guiana. E, como a gente sabia, deu 95% sim. Então, o povo acabou de dizer ao ditador Nicolás Maduro, que só quem gosta dele é o Lula e o PT, né, que ele tem agora, vamos dizer, uma carta branca do povo venezuelano para reclamar o território de Essequibo, que é um território muito rico, tem ouro, tem minério, todo tipo, é um território ali na Amazônia. Mas mais dramaticamente rico é a descoberta recente de petróleo, muito petróleo, por uma mega corporação de petróleo norte-americana. Olha o respiro que nós estamos ali arrumando para a nossa vizinhança, a ExxonMobil. Então, a ExxonMobil é uma das campeãs. E lá nos Estados Unidos, não é o governo que manda nas petroleiras, é as petroleiras que mandam nos seus governos. Já foram a guerra no Irã, já foram a guerra no Kuwait, já foram... Enfim, todo esse rolo, essa confusão, é tudo petróleo. Tudo petróleo. Apoiam ditaduras ou são democratas, liberais, no canto, mas é tudo atrás de petróleo. Já apoiaram a Líbia, já destruíram a Líbia, já apoiaram a ditadura no Egito, já destruíram a ditadura no Egito, e as mudanças é sempre petróleo. Eu já disse hoje que boa parte do isolamento político da Venezuela e da exacerbação, da radicalização interna, é petróleo e o mercado norte-americano. Pois bem, essa região de Essequibo, ela fica, se você se lembrar do mapa ali, lindeira a Roraima. Então está o mar aqui em cima, que é a Guiana, né? Está Roraima aqui embaixo e a Venezuela aqui embaixo. Qual é o problema? O problema é que essa região de Essequibo é inacessível por cima, a não ser que os venezuelanos, numa ação militar que a gente tem que dizer que não aceitamos, não concordamos, né, na nossa região, com toda clareza, não pode ter dubiedade, amizade do PT com a Venezuela, trata-se do interesse estratégico do Brasil. Então, nós temos que dizer concretamente. Então, se eles não vão entrar pela floresta, porque esse tipo de guerra é uma guerra necessariamente de ocupação. Então, não adianta bombardear com avião, com míssil de longe, porque só vai se efetivar o objetivo da guerra se a infantaria, que é a força terrestre, ocupar essa região. Por cima não entra porque é floresta amazônica fechada. Não passa ali nem um jumento, que dirá uma tropa com anfíbios, etc, etc. O único lugar que está desmatado, que poderia eventualmente a Venezuela acessar por terra, com força terrestre, com infantaria, através do território brasileiro. Nós temos que dizer alto e bom som, e o Lula não disse ainda com toda clareza, que não aceitamos. Não aceitamos, ponto final. O porém, quando você fala internacionalmente numa coisa não aceito, você tem que ter efetividade. É para isso que servem as Forças Armadas. Bom, basicamente, então, Natália, ele está dizendo o seguinte, quer dizer, que os militares brasileiros têm que barrar a passagem de militares venezuelanos caso haja essa intenção de ocupar, que nunca foi declarada também pelo Maduro que ele vai ocupar o território de Essequibo. A meu ver, ele vai reivindicar diplomaticamente, né? Mas importante que a gente vê, com muitas pessoas aqui destacando o rancor do Ciro, quer dizer, sempre esse objetivo de atacar o Lula, pegar, não, só eles gostam do Maduro, etc e tal. E ele mesmo disse, né, que 95% da população votou a favor dessa posição, e ontem a gente trouxe também que a própria oposição venezuelana, ela é a favor, ela reconhece que esse equipe é da Venezuela. Mas, deixando de lado essas cirices, vamos dizer assim, você vê alguma possibilidade de que isso avance para uma guerra? Olha, Léo, agora, no início, é muito como, assim, foi difícil para mim ouvir esse vídeo do Ciro, porque quando ele começa a falar, eu já tento abstrair, porque é muita doideira e muito rancor, realmente. O Maduro, até o momento, quando eles estão falando em comissão de defesa, é algo, uma comissão, não é vamos mandar, não vai ter tropa, enfim. Eles estão estudando, eles já disseram que querem fazer uma mediação. Eu concordo que o Brasil não tem que se envolver, até porque se o Brasil se envolver, o Brasil não consegue fazer justamente algo que pode ser muito primoroso, que é ser o mediador desse conflito, dessa questão territorial de Essequibo. Então, eu acho que é importante que o Brasil não se envolva. Isso é uma questão interna da Venezuela. Eu não acho, novamente, que o Ciro Gomes errou, para ser educada, ao falar que o Brasil não está sendo firme em relação a isso, sendo que o Brasil, não só o presidente Lula falou sobre isso na Alemanha, mas, inclusive, o Ministério de Relações Exteriores de Itamaraty já falou que isso era uma questão interna da Venezuela, que não ia se intrometer, que está reforçando, né, a segurança da região, enfim.
mas que o Brasil não ia se intrometer nisso. Então, eu acho que é muito importante que, nesse momento, parece que as pessoas estão querendo jogar lenha na fogueira e falar, olha, vai ter uma guerra ali também. Eu acho que esse não é o momento para ninguém. Eu acho que isso também não é o que a Venezuela quer no momento, uma guerra, um conflito. O que eles querem, justamente, é ter um mediador isento para fazer... para ouvir o lado da Venezuela, porque o Tribunal Internacional, a Corte Penal Internacional, não é um mecanismo isento, gente. Pelo amor de Deus, a gente está vendo o que está acontecendo na Palestina e nada foi falado. Eles não são isentos, eles trabalham justamente com a agenda do norte global.